gente, boa noite. Tudo bem? Vocês são umas gracinhas. Eu pensei, meu Deus do céu, atrasei 10 minutos. Um pouco mais que 10 minutos, né? Eu pensei, esse povo já desistiu de mim. Tudo bem? Caramba, eu vou falar um negócio pra vocês. Quanto mais tarde fica, é mais difícil chegar aqui. Olha só o que aconteceu nos bastidores, né? Olha o que aconteceu. Minha impressora é Wi-Fi, né? É só você apertar um botão que ela sai imprimindo tudo. Até lá da conchinchina você consegue imprimir. Gente, que luta! Eu tive que passar tudo pro papel, assim, de última hora, porque esse tema é um tema cabuloso. Eu acabei com a raça de vocês nesse tema. Ana Laura, você tá aqui, chuchuzinho. Boa noite para quem está me dando boa noite, né? Caramba, nem a iluminação a professora conseguiu ajustar direito. Pera aí, rapidão. Olha, eu tô toda descascando por causa do procedimento que eu tô fazendo. Tô de filtro solar dentro de casa. Eu ando de filtro solar dentro de casa. As mulheres entendem, né? Olha só, gente. Não temos tempo a perder, porque o tema hoje... Eu não sei se alguém se arriscou a fazer o tema dessa redação aqui, mas se você se arriscou, você é um abusado. Você é uma pessoa abusada, ousada na vida, já está pronto para passar nesse concurso. É mesmo, Ana Laura, estava de férias, mas um dia as férias acabam, né? Aí a gente tem que retomar a nossa realidade, estudar até passar. Isso aí, que bom que você reapareceu. Então vamos ao tema. Se você não sabe qual é o tema da live, e eu não sei fixar o tema da live aqui, senão eu juro pra vocês que eu fixaria. Se alguém souber, se o Vinícius aparecer aqui, eu vou tentar lembrar de perguntar a ele. Mas se alguém souber, como eu faço pra fixar o tema da live aqui, gente? Toda semana eu passo perrengue por causa disso, eu só me lembro na hora que a live tá aqui online no ar. Bom, então vamos lá. Esse tema aqui é um tema pertinente pra FAB. É um tema pertinente para concurso do Exército e dependendo do concurso que você vai fazer na Marinha, sim, ele é pertinente também, tá? Mas é um tema difícil pra caramba. Então vamos lá, pesquisas científicas sob a perspectiva dos valores éticos. Você vai dar muita bobeira se você não pegar um papel e uma caneta para começar a anotar agora. Sabe por quê? É chuva de repertório sociocultural. Inclusive, quando eu estava fazendo o brainstorm desse tema aqui, eu estava só anotando loucamente, né? Vem o tema, a gente interpreta o tema, faz o brainstorm, eu comecei a anotar, mas eu anotei. E graças a Deus veio muita coisa à cabeça. E eu tenho certeza que hoje eu vou provar para você que você desenrolaria horrores nesse tema. Eu tenho certeza absoluta que você teria repertório sociocultural para esse tema aqui, não há dúvidas. Antes de iniciar de fato a nossa discussão de tema, sabe o que eu quero perguntar para vocês? Eu quero saber se a respeito do barulho se está atrapalhando. Tem um barulho de ruído branco, né? É barulho de ventilador. Nós já chegamos à conclusão que aqui em Macaé não vai rolar live no verão. Eu ainda não fiz live no verão. Comecei a trabalhar nas mídias sociais em março. Não vai rolar live no verão. A gente nem chegou no verão, né, gente? Nesse calor miserável que tá aqui, vai ter que rolar um ar-condicionado no escritório também. A conta de luz grita, né? Fazer o quê, né? Papel e caneta na mão. Muito bem, Thiago. Porque nas lives do Estratagema você vai enxertar o teu caderno de repertório sociocultural. Muito acervo. Então alguém me dá um feedback em relação a isso. Porque não é um ventilador, gente, é uma turbina. Porque tá calor miserável. Mas eu vou providenciar ar-condicionado, porque a professora desidrata. Olha só, eu tô usando a garrafinha do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, do CBMET. Lógico que essa garrafa não é minha, vocês sabem que eu não sou militar, nem tenho vocação pra isso, né? Ó, Academia Bombeiro Militar Dom Pedro II. 3 anos da vida do meu marido dentro daquela academia e eu sobrevivi. Joguei água pra tudo que é lugar. E eu sobrevivendo aqui do lado de fora. Gente, pelo amor de Deus, fala do barulho do ventilador. Senão eu vou prosseguir, tá? Como vocês estão quietinhos, eu acho que vocês estão me ouvindo, o barulho do ventilador não está atrapalhando, pelo visto. Então vamos lá. Pesquisas científicas sob a perspectiva dos valores éticos. Veja, que bom. É a Mari que tá online. Que bom, Mari. Obrigada por me responder. Que bom, gente. Perfeito. Mesmo com o som, está tranquilo, dá para ouvir. Perfeito. Então vamos lá.
Perceba que nesse tema aqui, se você não gasta uns minutinhos fazendo uma reflexão acerca desse tema, refletindo no sentido de interpretando o tema, você pode tangenciar o tema e nem perceber. Porque quando a gente fala de perspectiva científica em relação a valores éticos, a gente sempre fala, mas esse ventilador está me irritando. Pode não estar irritando vocês, mas a mim está irritando sim. Ele está batendo no guarda-roupa. Mas vamos lá. A nossa tendência é levar para o lado da medicina. Pura e simplesmente levar para o lado da medicina. Concorda comigo? Se a gente fala de ética, a gente fala de vida, né? E essa discussão, ela é muito arcaica, né? Ela nunca vai ser obsoleta, porque o que é obsoleta? Aquilo que já está em desuso. Eu estou falando arcaico não no sentido de velho, mas é uma discussão antiga. Porque desde que o mundo é mundo, discute-se a respeito do conhecimento e da ética, da evolução do conhecimento e da ética. Concorda comigo? Mas a gente não pode levar esse tema aqui apenas para o lado ético na questão da medicina, tá? Embora sejam os exemplos mais claros e mais recorrentes em relação ao repertório sociocultural que se encaixariam nesse tema. Beleza? Mas pensem aí comigo. Pesquisas científicas sobre a perspectiva dos valores éticos. Se a gente pudesse iniciar o nosso tema, eu gosto muito de história, né? O Pedrinho costuma aparecer nas minhas lives, Pedrinho do SOS História, parceria total que eles tratam a gente. Eu gosto muito de trazer alusões históricas na introdução, porque eu tenho uma facilidade absurda, embora eu não saiba 1% do que o Pedrinho sabe. Mas é que eu sou ousada e sou abusada. Se eu pensasse numa perspectiva histórica, para introduzir esse tema aqui, alguém faz ideia de, olha, a história é muito rica em relação a isso aqui. Muito rica. Como você começaria esse tema aqui a partir de uma perspectiva histórica? Alguém se arrisca? Ninguém? Não, vou esperar mais um pouco, né? Porque eu sei que chega com atraso para vocês. Mas olha só, tem tanta coisa de perspectiva histórica que eu tenho certeza que você não está pensando a mesma coisa que eu. Você poderia iniciar o teu texto. Qual é o tema mesmo para anotar? Pesquisas científicas. Vou perguntar mais uma vez. Alguém sabe como eu faço para fixar o tema aqui na live? O tema é, Tiago, pesquisas científicas sob a perspectiva dos valores éticos. Vou repetir. Pesquisas científicas sob a perspectiva dos valores éticos. É uma discussão de tema, Carolzinha. Pesquisas científicas sob a perspectiva dos valores éticos. Tá? Essa é a discussão do tema de hoje. E eu propus para vocês o seguinte, que vocês pensassem, na verdade... Calma aí, que eu não tô aguentando o barulho desse ventilador. Ai, não aguento, gente. Pelo amor de Deus. Melhorou. Que estresse pra professora. Alô, Rivotril litrão. Se eu pensasse numa perspectiva histórica para iniciar esse tema aqui, a gente sempre começa falando do assunto, né? Do macro tema, que eu costumo dizer, do eixo temático. Que tipo de abordagem histórica eu traria? Bom, eu poderia falar de como a reforma protestante, vê se você consegue acompanhar isso comigo, de como a reforma protestante foi um evento, foi um marco pro boom, né? Você não vai botar boom na sua redação, né? Mas para alavancar, para promover, para incentivar, para fomentar os estudos científicos, né, a ciência e o conhecimento. Eu poderia falar da Reforma Protestante, que é um evento histórico. Eu poderia falar do Iluminismo. Eu poderia falar do Renascimento. Você poderia trazer uma obra renascentista para falar a respeito dessa quebra de paradigma em que o homem se sente culpado, né, ao longo da história da literatura. E eu estou falando por uma perspectiva de literatura. Eu não sou boa em história, mas em literatura a gente se garante, sabe
como é. Ao longo da história da literatura, a gente observa constantemente esse conflito que o homem tem, um conflito interno do homem em relação ao conhecimento, aos avanços do conhecimento. E hoje, é óbvio, a gente pode falar de pesquisas científicas, mas no passado a gente traria a palavra conhecimento. Então você pode introduzir o teu tema falando de como o homem lidou ao longo da história com os avanços científicos, que antes eram conhecimento e hoje são pesquisas científicas, tá? Então eu tenho perspectiva histórica barroca, eu poderia falar a respeito da religião, de que maneira a religião, historicamente, né? Você não precisa falar contemporaneamente. Olha, que absurdo, falando de você agora há pouco, Pedrinho. Que absurdo, eu tô falando da perspectiva literária, viu? Então você concorda, porque pelo menos na perspectiva literária eu me garanto, na história é só a graça de Deus, por isso que eu frequento seu canal, eu tava falando de você. Porque eu estou propondo perspectivas históricas para a gente falar desse tema aqui, para introduzir esse tema. Olha o tema de redação, Pedrinho. Pesquisas científicas sob a perspectiva de valores éticos. E aí, olha o que eu propus para os alunos, uma reflexão ao longo da história, né? E eu posso falar da literatura, porque pelo menos para isso eu tenho um gabarito, desse conflito que o homem vive a respeito do avanço científico, do conhecimento e o seu pesar, que muitas vezes é trazido pela própria religião, que durante muitos anos foi uma imposição de religião, né? Teve influência do protestantismo pesadíssimo. Falei da questão da reforma protestante, que foi um marco para a ruptura, foi um marco, né? Foi o início, vamos dizer assim, início dessa ruptura esse paradigma de que o homem não pode evoluir. Falei de renascimento, iluminismo. Então a ideia é que você pense o seguinte, ó, tudo que você estuda para o outro concurso, se você estuda literatura com Pedrinho, se você estuda história com Pedro do SOS História, se você estuda literatura com a Camila no Papirando, que é para ESA, né, que eu dou aula de literatura para a galera da ESA, você pode aproveitar num tema como esse. Beleza? Se você estudou para o ensino médio, para a sua prova, aproveita a literatura e a história na sua vida, pelo amor de Deus. Não guarda um caderno de história e de literatura para sempre, não. Então, em relação à tese, agora vamos entrar propriamente dizendo, assim, na nossa redação, né? Na análise do tema, na perspectiva da redação. Falamos de uma possível introdução histórica, mas em relação à tese, esse tema aqui, gente, Pedrinho, se você estiver online, sabe como que eu faço para fixar o meu tema aqui? Você sabe dizer? Como que eu faço para fixar o tema aqui na live? Eu preciso pesquisar sobre isso, eu vou até anotar, gente. Fixar o tema da live. Se eu pudesse falar sobre interpretação do tema para você definir uma tese, olha que treta esse tema, né? A gente está falando de um pensamento histórico ao longo da vida do ser humano, pesquisas científicas sob a perspectiva dos valores éticos. Só colocar no comentário. Mas eu já fiz isso, Pedrinho, que luta. Calma, gente, eu vou tentar fazer de novo. Aparece aqui para mim publicar, quer ver? Pesquisas científicas. Pesquisas científicas sobre a perspectiva da... É isso? Dois valores éticos. Calma. Tá, e agora o que eu faço? Seguro o dedo em cima e depois de postar. Ah, tá. Então eu vou publicar o meu comentário. Ah, publiquei meu comentário. Chegou meu comentário aí, gente? Acho que sim, né? Ah, que miséria. Eu tenho que treinar isso, gente. Nada. Que ódio. Poxa, mas eu vou prosseguir a live então, não sei. Eu chego a marcar a frase, mas desaparece. Eu não sei o que acontece. Mas olha só, vamos prosseguir. Numa treta dessa, num tema como esse, a banca espera de você um posicionamento, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente tem treta, a gente pode se posicionar. Mas olha só,
A gente tem a tendência fixar comentário, não é só apertar, é só clicar. Eu fiquei apertando. Ai, gente, fixa. Alegria. Obrigada. Que alegria. Um tema desse tamanho, ficar repetindo isso, não papagaio toda hora. Então vamos lá, gente. Agora sim, vamos entrar na redação. Eu digo pra vocês o seguinte, muito obrigada, Pedro. Ótimo. Eu falo assim, pessoal, quando a gente pega um tema de redação, a banca espera que você se posicione. Então não é maneiro você ficar em cima do muro, não é que é incorreto, né? Mas é que às vezes a banca espera que você se posicione. Principalmente quando o tema é uma pergunta. Agora, olha esse tema, que treta. Muitas vezes nem a gente tem noção da nossa opinião em relação a isso aqui. A gente não sabe se a gente versa pro lado B, pro lado A, não é? Essa história, Tiradentes morreu. Oh, meu Deus. Não entendi. Informação inédita. Acho que morreu também. Ai, Jesus. Eu adoro ser professora, é sério. Informação inédita. Mas nesse tema aqui, em que a gente tem uma treta assim muito grande, né? Às vezes nem a gente sabe a nossa própria opinião. Você pode falar um parágrafo a respeito das pesquisas científicas, considerando valores éticos, e a respeito de pesquisas científicas, desconsiderando os valores éticos. Percebeu isso? Isso vai meio que contra o que eu costumo pregar aqui. Mas quando o tema é muito polêmico, se eu pego um tema sobre aborto, legalização do porte de arma, descriminalização de drogas, liberação de drogas, né? Você pode ficar em cima do muro, porque é um tema extremamente polêmico e não requer um posicionamento tão radical. Tá? Então vamos lá, uma abordagem de tese. Como que eu abordaria a minha tese, né? Se você vai falar contra as pesquisas científicas que, de certo modo, ferem valores éticos, né? Você vai abordar na tua tese que o modo como a sociedade contemporânea tem agido em relação às pesquisas científicas requer reflexão. Esse modo requer reflexão, porque a ética está sendo infringida, os valores éticos estão sendo infringidos, né? Eu não gosto de usar o vocabulário ferido, mas a gente costuma falar popularmente dessa maneira. Aferir um valor ético, você pode falar de infringir, tá? Você pode falar que a sociedade contemporânea precisa refletir acerca do modo, do método como as pesquisas científicas estão sendo elaboradas e apresentar porquês. Você pode dizer que a sociedade moderna, contemporaneamente, em relação às pesquisas científicas, os cientistas, a ciência, os estudiosos, precisam repensar e, mais do que refletir, mudar de postura a respeito desse posicionamento, uma vez que infringe ou fere princípios éticos. E aí você pode exemplificar, por exemplo, que princípios éticos que foram infringidos e que foram feridos por meio de pesquisas científicas recentes. Então você pode apresentar uma opinião de que você é contra o modo como as pesquisas científicas são elaboradas, são executadas atualmente, mas você pode também apresentar relevâncias, né? Não necessariamente defender um ponto de vista e dizer assim, eu sou a favor que a ética seja ferida, seja infringida, né? Eu sou a favor, não é por esse lado, né? Você pode ponderar, apesar de infringir questões éticas e morais, as pesquisas científicas mostram-se extremamente relevantes para a sociedade contemporânea. E aí você vai apresentar dois modos, né? Seria uma tese modal. É relevante desse modo e é relevante desse modo. Então, hoje, muito diferente do que eu costumo trazer, de maneira muito fora da curva ainda, que eu costumo trazer para vocês semanalmente, eu não trouxe uma tese assim, sabe, fechadinha dentro de uma caixa. Muito pelo contrário. Eu trouxe para vocês reflexões positivas acerca das perspectivas científicas, das pesquisas científicas, e trouxe negativas também, uma vez que a gente sabe que alguns princípios éticos
são questionados não apenas pela religião, mas pela sociedade em geral, tá? Pela maneira como as pesquisas científicas são elaboradas. O Tiago está falando comigo. Poderia citar as pesquisas nos campos de concentração durante o nazismo? Poderia. E hoje, Tiago, nós chegamos a um denominador comum. Embora eu não traga para você uma tese fechadinha, olha, você deve se concentrar em defender as pesquisas científicas, independentemente dos valores éticos. Ou você deve se concentrar em repudiar e refutar as pesquisas científicas que infringem valores éticos. Eu não venho trazer esse tipo de reflexão para que você se posicione lado A e lado B. Hoje o que eu venho trazer para vocês é justamente isso, Tiago. É repertório sociocultural. Por isso eu disse para vocês assim, hoje é caderno na mão do início ao fim da live, tá? Então você pode ponderar contra e a favor, um em cada parágrafo. Ou você pode se manter a favor das pesquisas científicas, embora infrinjam valores éticos, ou contra, beleza? Você vai escolher o teu posicionamento nessa redação. Agora vamos falar de repertório sociocultural. E já que você começou com esse repertório sociocultural, foi um dos primeiros que veio à minha cabeça. Na verdade, esse repertório sociocultural veio à minha mente em segundo plano. Porque o que veio à minha mente, Tiago, na verdade, tem a ver com o nazismo, né? Tem a ver com o nazismo, mas não necessariamente relacionado às pesquisas científicas apenas, mas a necessidade que Hitler tinha de construir, não é a palavra adequada, mas era de criar, né, vamos dizer assim, uma raça ariana. Ele chamava de raça ariana. A concepção dele, a raça pura, né, ele chamava de raça ariana, em que ele excluía todo mundo que ele considerava que na sociedade deveria ser rechaçado. Ele achava assim, e ele, a partir de pesquisas científicas, pretendia criar essa raça pura, né, ariana. E quando você traz isso numa redação, raça pura, coloque isso, pelo amor de Deus, entre parênteses, porque isso é completamente questionável, desde Hitler até a contemporaneidade, desde que o mundo é mundo, na verdade, né? Óbvio. Oi, Ana! Nossa, eu queria ter chegado no início. Olha, a live de hoje vai ficar gravada, Ana. Então depois do início você assiste novamente, beleza? As lives que são específicas para a Marinha eu não costumo gravar mais, tá? Pode colocar pesquisa feita com animais? Pode. Também trouxe esse repertório sociocultural. Então, olha só, tanto essa reflexão de repertório sociocultural trazida pelo Tiago, quanto essa perspectiva de pesquisa feita em animais, que eu cheguei a notar aqui também, a gente se posiciona contra, né? Bom, a não ser que você se posicione a favor. Tem gente que vai defender sim que as pesquisas devem ser feitas a partir de animais, não é verdade? Você pode defender um ponto de vista positivo a respeito disso, viu? Esse tipo de pesquisa científica a partir de animais, com testagens em camundongos, né, chimpanzés e tal, você pode defender contra ou pode defender a favor, diferentemente do repertório sociocultural em que a gente envolve o nome de Hitler. E a gente tem, até pensando em relação, até retomando a questão do Hitler, que eu não terminei ainda, essas pesquisas científicas realizadas na época da filosofia nazista, a gente tem o nome de um médico. Gente, alguém pesquisa pra mim, o nome dele termina com Mendel. Eu não sei se é Mendel, se é Wendel, será que eu tô louca? Porque eu anotei médico aqui, né? E eu anotei Mendel, mas eu não sei se o nome dele é Mendel, é porque eu já vi vários documentários. Alguém pesquisa pra mim, era um médico de confiança de Hitler. E a gente sabe, são dados históricos, que as pesquisas científicas realizadas na época do nazismo eram sem escrúpulos, né? Eram pesquisas científicas a fim de testar o ser humano até o seu último grau de resistência. Mendel é o pai das... Misericórdia! Ai, Jesus! Ana, pesquisa pra mim. Obrigada! Ai, gente, o Tiago trouxe pra mim, então, peraí. Olha, um trouxe com olha só,
Isso escreve-se Mengele, mas nos documentários que eu vi, falava-se Mengele. Como é nome próprio e a gente não tem uma nacionalidade brasileira, é possível que seja Mengele, tá? Então, beleza, a Ana. Mendel, professora, é o pai da genética, a professora de humanas, senhora amada. Beleza, mas eu pensei nesse médico, viu? Embora eu na minha redação, óbvio que eu não arriscaria colocar o nome dele, né? Eu não sei nem se o professor que ia corrigir ia saber disso, porque a gente não fica na hora que está corrigindo para a banca, a gente não fica com o Google aberto pesquisando, né? Tem que render a correção. Mas não vale a pena arriscar se você não sabe o nome do médico. Você poderia falar de pesquisas científicas, como o Thiago trouxe, né? Fazer uma alusão a essas pesquisas na época do nazismo. Olha só, falando de testagem em animais, a Lisandra falou das testagens em animais. Sabe o que eu me lembrei? Que eu falei numa aula, inclusive. Auschwitz, isso aí. Mas eu falei numa aula recentemente sobre a ovelha Dolly. Olha só, gente, eu não sei se vocês são muito novos, muito jovens, mas eu não sou tão jovem assim, né? Então eu me lembro que na época da clonagem da ovelha Dolly, eu acho que isso data mais ou menos da década de 90. No final do século XX, a gente teve a clonagem da bendita da ovelha Dolly. Vocês lembram disso? Tem alguém aqui que lembra disso? Isso virou notícia, tipo, pronto, o ser humano brincando de ser Deus e tal. Depois disso veio uma discussão muito grande em relação às células-tronco. A gente tem uma evolução da ciência, assim, absurda, né? Mentira que ninguém se lembra disso, gente, da clonagem da ovelha Dolly. Ela viveu por sei lá quantos anos. Ela chegou a viver. Ana Laura lembra da clonagem da ovelha. Lisandra também, a galera mais experiente, né? Quem é muito novo, provavelmente vocês eram bem novinhos ou até mesmo crianças, né? A galera que vai fazer pra Escola Naval, IMITA, EFON, Felipe também se lembra. Então, olha só, você que não tem noção dessa informação, procure. Já foi clonado um animal, tá? A ovelha Dolly foi clonada, mas é clonagem mesmo, cópia fiel. Teve até a novela O Clone, é verdade. É mesmo, e essa novela foi muito famosa na época. Perfeito, a galera novinha consegue se lembrar. Que bom, graças a Deus, então não tô tão dinossauro assim, né? Vamos combinar. Mas se você quiser fugir um pouco da curva, falar sobre as perspectivas, sobre as pesquisas científicas, sob essa perspectiva dos valores éticos, você não quer falar do camundongo, você não quer falar de pesquisas científicas em ratinhos de laboratório, chimpanzés, você pode trazer a alusão à clonagem à ovelha Dolly. E aí, olha a reflexão que eu trouxe essa semana para minha turma acerca de repertório sociocultural. Veja como a gente pensa em repertório sociocultural. Você tem conhecimento de mundo. Você só entra em desespero e não consegue recobrar a memória acerca de conhecimento de mundo. Nesse bate-papo, a gente já trouxe, eu tenho certeza que vocês não precisaram abrir o computador para pesquisar a respeito de pesquisas científicas na época do nazismo. Certeza que vocês tinham esse conhecimento de mundo. É só saber atrelar o tema. Eu tenho certeza também que vocês não precisaram abrir o computador para de repente se lembrar das pesquisas científicas que são feitas a partir de testagem em animais. E aí a gente pensa logo os camundongos, a gente fala da filosofia vegana, olha como isso rende, gente, panos para manga. A gente fala de empresas que hoje não fazem, empresas de cosméticos são duramente criticadas por causa de fármacos e dermocosméticos. Tá? São duramente criticadas por causa de sua testagem em animais, mas a gente tem empresas que hoje tem esse selo, né? Selo vegano. Não existe nada de origem animal, nem nas testagens, nem nos produtos. Existe isso. Como eu não sou vegana, eu não saberia dizer para vocês uma marca, se alguém conseguir trazer isso para mim. É valor agregado. Mas olha só, a gente poderia falar da ovelha Dolly. A gente poderia falar, pensa comigo também. E essa aqui, eu acho que vai ser novidade para muita gente. Você já ouviu falar na possibilidade de modificar geneticamente insetos? Mosquito, olha que bizarrice. A Lola, verdade, Lola Cosméticos. A mulherada aí que usa cosméticos. A
Lola. Eu já usei um creme da Lola para manter meus cabelos bem pretinhos, na época que eu tava com ele bem preto. Essa semana eu vou clarear o cabelo mais um pouco. Verdade. Uma empresa que... E você pode citar isso na sua redação. Você tem um nome de uma empresa, isso torna legítimo o teu repertório sociocultural. Você traz o nome de uma empresa, você não tirou do nada, existe uma empresa que é livre, né, que não carrega essa culpa de fazer testagem em animais e ela se declara vegana, vamos dizer assim. Mas antes de entrar na questão dos mosquitos geneticamente modificados, eu queria trazer para vocês a reflexão que eu perdi o fio da meada, me lembrei agora. Quando eu trouxe a reflexão da ovelha Dolly, presta atenção junto comigo. Você está numa prova, ou você está fazendo sua redação em casa. E eu sempre digo para vocês, pelo amor de Deus, antes de você abrir o computador para pesquisar alguma coisa, você precisa fazer sua mente entender que agora você está buscando, lá no passado, sabe a memória de longo prazo? Redação também é ciência, meu filho, tá pensando o quê? Você está buscando na memória de longo prazo, no HD interno, tudo que é tipo de informação que você tem em relação àquele tema. O que eu busquei no meu HD interno? Eu pensei, mas olha, quando a gente fala de pesquisas em animais, eu poderia trazer a Dolly, né? Eu poderia falar da Dolly. Eu lembrava do nome dela, a imprensa falava muito disso. Eu lembrava do nome dela, isso já é um dado bem importante. Se você quiser trazer mais um dado bem importante e específico a respeito desse episódio, da clonagem, olha como eu pensei na questão das datas. Eu não tenho ano da clonagem da ovelha Dolly, eu não tenho, mas eu posso falar do século, né? Eu posso posicionar o meu leitor no século. Se eu falar século 21, mentira, que século 21 é recente, não foi no século 21. Foi no século XX, século passado. E também não foi em meados do século passado, porque também não é uma notícia tão velha assim, sabe? Não é isso. Então eu posso situar o meu leitor, eu posso, acerca desse repertório sociocultural, eu trago o nome da ovelha, que é Dolly. Eu faço uma alusão ao que foi feito, que foi uma clonagem. E eu posso situar o meu leitor no tempo a respeito do final do século XX. É assim que a gente busca repertório sociocultural. Você, quando vai fazer uma alusão ao nazismo, não necessariamente você precisa ter o ano, mas você pode falar que foi em meados do século XX. Entende? Você não precisa necessariamente trazer o ano, sabe? Mas meados do século XX. Se você vai falar de reforma protestante, século, não sei qual século, misericórdia, não sei qual é a data especificamente, mas você vai buscando no teu HD interno essas referências. É assim que se busca repertório sociocultural, viu? E aí você já deixa de descartar, você fala assim, meu Deus, eu só sei o nome da ovelha. Bom, isso já é muita coisa. Mas se você conseguir fazer esse exercício de ir descartando possibilidades, você torna o teu repertório sociocultural mais robusto, mais consistente. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Eu vou falar dos insetos geneticamente modificados. Porque quem é defensora do meio ambiente vai falar assim, gente, vai dar ruim lá na frente, pelo amor de Deus. A gente vai modificar um inseto que tem um ecossistema, né? Participa do ecossistema, do meio ambiente, que é equilibrado. Algum caô vai dar isso aí mais na frente. Carioca fala caô, não tem como. Até a professora de redação. Não tinha um vocabulário mais adequado? Ana, tem um coelho que ficou fluorescente. Mentira, que luta. Coitado do coelho, gente, porque foi modificado. Não sei o experimento, mas é super interessante. Tem uma série que foi um aluno que me indicou. O nome dessa série é Biohackers. É uma série baseada em... Não, baseada em nada. É uma série de ficção científica, né? Mais ou menos isso. Mas não é nada assim, fora do comum, fora da realidade, né? Não é isso. Fala-se sobre a manipulação, biotecnologia, lembrei do tema, Biohackers, é da Netflix. Eu vou fazendo propaganda da Netflix de graça, mas é que eu frequento aquele lugar, né? Mas e você pode citar como repertório sociocultural, viu? Se você fala sobre isso. É o poder da ciência de modificar tudo. Menina, tornar o coelho fluorescente, pelo amor de Deus, senhora não. Coitado. Eu sei que é interessante, eu achei interessante também, mas o bichinho brilhava, né? Jesus. Hoje em dia, até doar sangue ainda é tabu em algumas religiões por questão ética. É verdade. Olha como você tem repertório sociocultural. Você poderia trazer isso até mesmo na tua introdução.
né? Você começa falando sobre a questão do conhecimento científico no passado e fazer um link, né, um paralelo com a contemporaneidade, dizendo que até hoje, às vezes por questões religiosas, não só por questões religiosas, mas pelo medo da população, né, pela desinformação, ainda existe um tabu em relação às pesquisas científicas e em coisas elementares, como doação de sangue, né? Mano, depois disso, teve até um monte de bicho iluminado por aí, até cães. Gente, se a NASA não veio dessa vez, ela não vem mais. Agora a NASA vem, né, Jonathan? Agora os ETs recolhem a gente dessa terra, tipo, misericórdia. 1996, eu tô boiando, porque eu vou lendo os comentários de vocês depois, aí eu já não sei mais do que vocês estão falando. Era sobre, bioluminescência, lembrei, show de bola, repertório sociocultural que você teria, Ana, pra falar a respeito disso. Porque, veja, qual é a intenção, né, de colocar um animalzinho colorido, né? Bom, de repente foi algum efeito colateral, alguma coisa assim nesse sentido, né? O que mais a gente poderia trazer em termos de repertório sociocultural? E o tal do mosquito? Olha só, isso veio à tona nos noticiários do Rio de Janeiro durante algum tempo. Eu não sei se no seu estado isso virou notícia, mas qual era, viu? Dolly 96, viu? Final do século, perfeito. Mas quando a gente fala do bendito mosquito modificado, por causa do surto de dengue, o que foi pensado em relação à genética, né? Modificação genética, agora eu estou falando da medicina mesmo, não necessariamente para tratar doenças, mas prevenir doenças, e extinguir doenças. Falava-se, não é o mosquito que carrega o vírus, não apenas o vírus da dengue, né? Mas não é o mosquito que carrega o vírus. Existem pesquisas científicas acerca disso, modificação e mutação genética de insetos, para que o mosquito passe a se reproduzir, disseminando um antídoto contra esses vírus, né, que combatam esses vírus. A exemplo do vírus da dengue, malária e por aí vai. Né? Então, pesquisas, gente, o ser humano está longe demais. É o bichinho fluorescente, é o mosquito que vacina o ser humano. Senhor amado, tem gente falando comigo. Mari, sobre um conflito recente da Coreia do Norte, referente ao míssil gigante, poderia associar a pesquisa científica com finalidade de aprimorar equipamentos bélicos, aeronaves, entre outros. Ou viajei? Viajou nada. Está aqui, ó, você está falando de tecnologia nuclear, está aqui no meu repertório, ó. De que maneira que eu ia trazer isso em forma de repertório para vocês? Vou pular do mosquito para a questão das pesquisas de ciência nuclear. Principalmente se você vai fazer um tema da Marinha, porque você pode... Aliás, Marinha coisa nenhuma, você vai fazer Forças Armadas e você vai citar pesquisas nucleares, a gente sabe que as Forças Armadas desenvolvem pesquisas nucleares, a exemplo da Marinha, né, que não contribui apenas com a questão do submarino de propulsão nuclear. Não é só dessa maneira que a Marinha desenvolve pesquisas científicas nucleares, ela tem um departamento de pesquisa nuclear. PMN, é um programa estratégico. Você vai fazer prova da FAB, você vai fazer prova para o Exército. É lindo você citar o repertório de uma Força Armada que desenvolve um programa nuclear. E você pode trazer tanto a perspectiva do desenvolvimento, de aprimoramento de armamento, de poderio bélico, quanto pode trazer a perspectiva boazinha, a cor de rosa, né? Que é em relação à ajuda em que a pesquisa nuclear dá em relação a ciência, né, até mesmo para o desenvolvimento de aparatos médicos, aparelhagens, exames, como a tecnologia nuclear contribui. Imagina isso na mesma redação, fazendo uma dialética nos argumentos. O que é dialética? É argumentar e contra-argumentar. Você traz um argumento contra e outro a favor. Então, num parágrafo falar de como a tecnologia nuclear pode trazer benefícios em nome da ciência, da construção de aparatos médicos, quanto ela pode trazer malefícios para a sociedade, a exemplo do desenvolvimento de armamento. Tá bom?
Perfeito, tá aqui. Eu trouxe isso aqui em forma de dialética. Imagina trabalhar isso no texto. A professora falece. Bomba nuclear versus energia nuclear. É tipo assim, é o bem contra o mal, lado A, lado B, credo. Nossa, muito lindo isso. Eu adorei o fato de você ter trazido isso, Mari, porque eu já entrei nesse repertório sociocultural. Olha só, vamos recapitular tudo que a gente já falou a respeito de repertório sociocultural dentro desse tema. Tanto para você utilizar as pesquisas científicas ultrapassando, infringindo os valores éticos, quanto não, tá? Falamos das pesquisas científicas na época do nazismo, com o objetivo de criar a raça ariana, o objetivo dele, né? Do Hitler, eu tô falando. Falamos do, eu não anotei o nome dele, Mengele, mas eu me lembro, Mengele, do médico, né? Que era escudeiro fiel das mais diversas atrocidades. Tem documentário na Netflix sobre esse médico também, viu? Tem. Pensa, você quer filme baseado em história real? Pensa numa professora que só assiste essas coisas. Ontem eu terminei uma série, que é Unabomber, o nome da série, sobre um serial killer que tinha QI 167, e eu já penso logo em repertório sociocultural. E como ele, por 17 anos, conseguiu simplesmente despistar por 17 anos o FBI e a CIA, simples assim, mas também com um QI desse, pena que ele usou para o mal. E aí eu pensei logo no repertório sociocultural. Olha a professora fugindo do tema. Porque a própria sociedade, ela fabrica monstros. Lógico que ele já tinha tendências sociopatas, né? Hoje em dia a gente não fala mais de psicopatia, a gente fala de sociopatia. Ele já tinha tendências sociopatas, né? Por isso ele virou um serial killer. Ele, com 17 anos, ele enviava bombas pelo correio. Mas a sociedade ajudou significativamente a forjar o caráter desse serial killer. Unabomber é o nome da série, tá? Tem 3, eu acho, que falam a respeito dele na Netflix. Mas recapitulando, falamos sobre Hitler, falamos sobre o médico, escudeiro fiel de Hitler, falamos sobre a clonagem da ovelha Dolly, que o Thiago trouxe precisamente a data de 1996, e eu disse para vocês que vocês poderiam trazer o nome e o século, final do século XX, tá? O tempo em que ocorreu a clonagem, situar o teu leitor no tempo. Falamos sobre pesquisa em animais, né? Não a respeito da clonagem, mas falamos sobre testagens em camundongos, falamos da filosofia de empresas que são veganas e que de forma alguma testam ou se utilizam de origem animal para seus produtos, tá? Que mais, gente? Falamos do tal do mosquito, que por meio de mutação genética pode se tornar um antídoto para combater essas doenças que são disseminadas pelo próprio mosquito. Uma vez que ele sofre mutação genética, ele passa a reproduzir a vacina, até que o mosquito que contamina seja extinguido da face da Terra, seja extinto da face da Terra. Falamos sobre tecnologia nuclear, sobre a perspectiva positiva, o programa nuclear da Marinha. A gente pode falar de armamento bélico. Se a gente fala de um programa se a gente fala do ProSub, que é o nome do submarino de propulsão nuclear desenvolvido aqui pela Marinha do Brasil, a gente fala, por enquanto, de uma perspectiva positiva, porque a gente não vive em guerra. É só a título de dissuasão, poder de dissuasão, para dissuadir a ameaça, entende? Mas a gente fala também de pesquisa nuclear, a respeito da construção de bombas e, enfim. O que mais? Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Dá para citar o Nobel que, quando viu que inventou a pólvora e quando descobriu que ela estava sendo usada para matar, fundou o prêmio Nobel com os lucros. Que lindo seu repertório! Nunca ia me lembrar disso, sabia, Ana? Nunca me lembraria disso. Poderia sim. Porque sentiu que tinha piorado o mundo. Tipo assim, que eu fiz? Coitado, gente. Na verdade, ele não piorou o mundo, né? Coitado. Eu entendi exatamente o que você quis dizer e esse foi, óbvio, o pensamento dele. Mas como a pólvora contribui, né? É que o ser humano, ele tem tendências sociopatas, viu? Ele transforma o bem em mal. É impressionante. A gente tá perdido, gente. Só sendo abduzido mesmo. Tô tendo dificuldade para digitar. Meu teclado tá coisando. Tadinha, gente.
absoluta. Ah, não, tranquilo. Eu achei que eu tava falando muito rápido, agora que eu entendi. Tranquilo. Iluminou tudo, muito obrigada. Por nada, Mari. Radiofármacos, perfeito. Se você tiver esse vocabulário ainda mais específico, porque a professora falou de dermocosméticos, né? Essa é a minha realidade, de mulherzinha. Radiofármacos é muito fora da minha área, mas se você tiver essa nomenclatura para trazer em relação a essa perspectiva das pesquisas científicas nucleares, você pode trazer. É lindo, viu, Felipe? Olha só, gente, é muito repertório sociocultural. Vou falar aqui, eutanásia. Sabe o que é eutanásia? Quem pode me trazer o significado de eutanásia? Assim, com as suas próprias palavras. Durante um bom tempo isso se tornou uma discussão. Parece que agora os ânimos se acalmaram, né? Permitir ou não permitir a eutanásia? Desligar os aparelhos quando a família pede, ou quando a pessoa deixa uma carta por escrito, tipo, se eu entrar em coma, desligue os aparelhos. Isso é eutanásia, né? Permitir a morte. Porque a medicina hoje controla a vida de uma certa forma, né? Se é que eu posso dizer assim, não foi um abuso vários, mas a medicina controla a vida por meio dos aparelhos, né? Mas a eutanásia, mesmo que a pessoa deixasse por escrito que eu quero morrer, eu não quero vegetar, eu não quero dar trabalho para minha família, não sei o que, alguns países não aceitam. Eu acho que o Brasil, inclusive a postura do Brasil em relação à eutanásia é que não é permitida. Tá? É o direito de escolher morrer, morte assistida, suicídio assistido também. Verdade, uma pessoa que tinha uma vida... Ai, que eu tô me lembrando de um filme triste demais, que eu nem vejo mais essa bagaça desse filme, que eu choro toda vez, que é Como Eu Era Antes de Você. Eu espero que eu não esteja dando spoiler pra você, né? Mas que versa sobre esse assunto. Eu acho que eu falei demais, que eu tô dando spoiler de filme, eu não posso, mas é sobre isso, sobre morte assistida. O direito de escolher morrer. Não necessariamente se você está vegetando, deixou uma carta por escrito, mas você está consciente, você falou, quero dar cabo à minha vida, eu quero morrer. Deus me livre, a pessoa é muito louca, né? Geralmente é feito quando a pessoa está com uma doença em fase terminal, é verdade. E esse filme traz uma abordagem de um cara que não está em fase terminal, né? Muito pelo contrário, ele está vivendo. Está vivendo. Ele ficou tetraplégico. Pode-se falar sobre a vacina do Covid-19, que é a primeira vacina a usar a tecnologia RNA. Pode. Nunca que eu traria isso numa redação. Não é que você não pode, é que eu não tenho repertório para falar sobre isso. Eu não tenho conhecimento de mundo para falar a respeito disso. Mas a gente, sabe o que me trouxe a memória agora? Como você poderia começar um texto retomando a questão da revolta da vacina? Porque hoje a gente vive um movimento anti-vacina. A gente já vivia um movimento anti-vacina nas últimas 2 décadas, mais ou menos assim. Existem grupos assim anti-vacina. Agora, então, com relação à Covid-19, em que a gente vai precisar vacinar a população, a gente retoma uma discussão que começou com Oswaldo Cruz. A gente estuda isso na história, né? A revolta da vacina. Imagina o povo tendo que ser vacinado obrigatoriamente. Não, você vai ser vacinado. A polícia invadindo sua casa, você tendo que ser vacinado. Hoje não vai ser desse jeito, né? Mas imagina o AUE. A gente sabe que muita gente hoje não vai ser vacinada porque optou, não quer ser vacinada, não confia na vacina. Agora imagina isso lá atrás, quando a vacina ainda era uma prática raríssima e uma prática esporádica. Hoje a gente tem campanha de vacina o ano todo e ainda assim a gente tem resistência da população. Entendeu? Viu? A Carol trouxe pra gente, a eutanásia é crime no Brasil. Não é permitida. Morte assistida nem sob o consentimento do paciente. Tá? Então, olha como a gente poderia trazer a questão da revolta da vacina para o nosso tema. Né? A ciência já causa um rebuliço na população desde sempre, né, gente? E a gente tem esse exemplo aqui no Brasil. Hoje a gente só tem essa retomada de discussão. Então, ó, falar de eutanásia, falar da questão da vacina, Covid, pode falar. Aborto. Quando que começa a vida, né? As pesquisas científicas, algumas correntes, até a ciência às vezes entra em controvérsia, né? Algumas pesquisas científicas dizem que a vida começa no momento X, outras que começa no momento da concepção, né? Momento Y. Outros dizem que a vida só começa de fato quando dá a luz ou quando é um embrião, sabe?
falar sobre aborto, falar sobre pesquisa com células-tronco, gente. Olha que maravilha. Durante muito tempo isso foi falado. Imagina, são sempre ondas, né? Toda vez que a ciência descobre alguma coisa que é muito inovadora, que de alguma maneira confronta o conservadorismo da sociedade, não só o conservadorismo, a gente fala de ética, né? Ética. Você poderia começar o seu texto definindo ética. Olha que maravilha. A gente sempre tem, isso é um ciclo, porque se a ciência está evoluindo, ciclicamente a gente volta a ter essas discussões, sempre com temas diferentes. Agora, veja, crime, eutanásia, a história do SUS. Não entendi de que maneira você trouxe a história do SUS. Explica pra mim, Carol, que eu retomo aqui com você o que você está querendo dizer pra mim. Agora, olha só, eu disse pra vocês que eu não queria que vocês pensassem só pesquisa científica em relação à medicina. Então, para não me estender muito, eu vou falar assim brevemente, tá? Brevemente. A gente pode falar a respeito da manipulação. A gente falou aqui da manipulação genética dos insetos, a gente pode falar da manipulação genética de plantas, né? De alimentos transgênicos. A utilização de agrotóxicos em plantas, porque olha só, isso vai muito mais além. Não é só simplesmente você prevenir uma praga numa plantação, a gente fala da contaminação da natureza, de lençóis freáticos, sabe? Olha só como o tema é muito extenso, a gente sempre pensa na vida humana, mas a gente precisa pensar em bio, né, de maneira mais ampla, sabe? A gente pode falar da fertilização in vitro. Olha que avanço para a ciência, fertilização in vitro. A gente pode falar de pesquisas científicas, olha só, a ciência não necessariamente está atrelado ao descobrimento. Quem vai dizer isso é o teu texto motivador. Se o teu texto motivador te trouxer uma reflexão de ciência nessa perspectiva de descobertas da ciência, de pesquisas laboratoriais, aí sim você foca nessa parte. Mas eu não posso falar a respeito do desvio de rio, desvio do curso do rio. Foram realizadas pesquisas científicas, não necessariamente de laboratório, mas pesquisas. A ciência está envolvida. Tudo é ciência, gente. Até engenharia é ciência. Número é ciência. Existe a ciência neurolinguística, existe a ciência da língua portuguesa, das línguas, linguística. Tudo é ciência. Então, teu texto motivador é que vai delimitar isso. Se ele está falando de ciência de maneira mais ampla, né? Ou se ele está falando de ciência de maneira mais restrita, como a gente fez essa abordagem aqui, sempre na área de laboratórios e avanços em termos de pesquisa laboratorial mesmo. Desenvolvimento de medicamentos. Fala pra mim, gente, as testagens finais, tanto de vacinas e quanto de medicamentos, é ilusão nossa achar que eles só testam em animais. Não é isso. A fase final, são muitas pessoas, milhares de pessoas que são utilizadas como cobaias, é óbvio, com consentimento das pessoas, né? Quando a gente fala de nazismo, não, era sem consentimento das pessoas, mas hoje em dia a gente tem cobaias, as pessoas se submetem a isso por dinheiro, né? Testagens para que o medicamento seja seguro para nós. Né? Então a gente pode falar a respeito disso também. A gente, por um lado, descobre um medicamento para uma doença, especificamente, mas se olharmos para trás, até aquele medicamento ser eficaz, ele já ocasionou em muitas pessoas efeitos colaterais que levaram as cobaias à morte, ou de repente a uma sobrevida sem saúde, sabe? Óbvio que com o consentimento da pessoa isso deve ser falado, mas não importa, né? É uma sobrevida em nome da cura de muitas doenças. A gente prejudicou a vida de muitas pessoas, sabe? Olha como isso é complicado. A prova da Marinha tem texto motivador? Depende da prova que você vai fazer. Qual prova que você vai fazer, Elisandra? Se você vai fazer prova de nível superior, não tem texto motivador. Quadro técnico não tem texto motivador. Agora, você vai fazer de nível médio? Geralmente tem. Isso aí você tem que ver na sua própria prova, se tem ou não texto motivador, sabe? CAP não tem texto motivador. Não
tem texto motivador. E CAP geralmente é tema da Marinha, né? A abordagem da Marinha. Mas de vez em quando eles puxam o tapete de vocês e trazem uma abordagem sobre uma perspectiva social, assim. Então, um tema como esse, ele é importante para Exército, para Aeronáutica e para Marinha. Porque você adquire conhecimento de mundo, até mesmo para introduzir na tua prova. FAB, perfeito. Isso aqui é a cara de FAB, porque olha o tamanho desse tema. Pensa numa banca que gosta de temas gigantes. É a tua. É a OEA, quadro de engenheiros da FAB. Muito bem, gente. Nossa live foi longa demais. Mas eu não tinha como deixar de trazer essas reflexões para vocês. Perceberam que hoje foi uma discussão de tema, na verdade, em que a gente se concentrou mais em repertório sociocultural e vocês foram trazendo, né? Isso é discutir tema. Isso é maravilhoso, gente. Esse já foi tema do ITA em 2018. Foi sim. Foi muito perto do ITA em 2018, viu? Isso mesmo. Falava sobre ciência. Eu não me lembro se exatamente sobre a questão ética, mas falava sobre pesquisas científicas. Verdade, Ana, você vai fazer ITA, né? É verdade, tem toda a razão. Olha o tamaninho desse tema, como tem cara de FAB isso aqui. Pesquisas científicas sob a perspectiva dos valores éticos. A cara da FAB, que inclui ITA também, né? E foi em 2018, sim. Ano passado não foi. Tem alguma dica para a redação do CAP? Já é domingo, nós vamos ter uma live para o CAP. Eu só não marquei a data porque eu preciso falar com o bombeiro da casa, mas eu acho que vai ser na sexta-feira. Sexta-feira mais no período da noite. Eu vou avisar aqui, tá? Vamos ter a nossa live para o CAP. Beleza? Fique tranquilo. Olha, gente, essa live vai ficar gravada. Muito obrigada por vocês participarem da live de hoje. A presença de vocês é sempre enriquecedora. Eu amo o dia de quarta-feira, porque é dia de estar com vocês, de aprender mais. Tá bom? Vou esperar o feedback de vocês. Às vezes vocês querem falar alguma coisa, às vezes chega com um pouco de atraso, às vezes não, sempre chega com atraso, mas no mais eu gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que semana que vem tem mais. Semana que vem é um tema específico para quem vai fazer concurso na Marinha, de nível médio a nível superior, tá bom? Tchau, Ana! Ah, Juju, você tá aqui, meu chuchuzinho, você tá quietinho. Tiago, um beijo, foi minha primeira vez, que bom, seja bem-vindo, semana que vem tem mais. Um beijo, Ana, Lisandra, Felipe, Tainá, Érica, você está aqui, dona Érica, olha, beijo, Carolzinha também, deixa eu sair para salvar esse negócio aqui, que bom que o Instagram liberou mais de 1 hora de live pra gente, né, ó, beijo, gente, tchau, daqui a pouco eu compartilho aqui, tá?